Olá pessoas, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos de um polígono. Bom, vamos primeiro definir como que nós calculamos a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Eu fiz um polígono aqui com n lados, a quantidade de lados exatamente nesse momento é irrelevante, nós estamos generalizando, tá? Bom, coloquei aqui, ó, considere um polígono convexo, tá, de n lados. Então repare que esse polígono tem n lados. Todo polígono que tem n lados vai ter a mesma quantidade de ângulos, ou seja, n lados, n ângulos, tá? E aí eu chamei, ó, sejam I1, I2, I3, I4, I5, enfim, até um IN qualquer, ou seja, até um ângulo interno qualquer, a medida desses ângulos internos. Então, olha só para a gente entender, ó, isso daqui é o ângulo interno de um polígono, tá? Ângulo interno de um polígono é aquele ângulo adjacente a dois lados consecutivos, tá? Então, ângulo interno 1, ângulo interno 2, ângulo interno 3, ângulo interno 4, ângulo interno 5, e assim por diante, até um ângulo interno aí que eu chamei de N. Muito bem. Seja P um ponto interno ao polígono, no centro do polígono aqui, ó, tá? E aqui que está a sacada, pessoal, formando N triângulos. A quantidade de triângulos dentro de um polígono, eu ligando o centro desse polígono a cada um dos seus vértices, eu vou ter a mesma quantidade de triângulos relacionando aí com a quantidade dos lados, ou seja, n lados, n triângulos, tá? Bom, vamos pensar então, por exemplo, em um desses triângulos. Vamos colocar aqui, ó, um outro ângulo, vamos chamar aqui de α1, por exemplo, tá? Esse ângulo relativo aqui ao vértice do centro do polígono, vamos colocar aqui α2, α3, α4 e vai embora, né? α5, α6. O último lá vai acabar aqui com αn, ok? Não sei exatamente quantos ângulos internos nós temos, eu estou generalizando, falando que eu tenho n lados, n ângulos. Bom, qual que é a ideia? Olha só, eu tenho exatamente n triângulos relacionando aí com a quantidade do número de lados desse polígono. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. Então vamos lá. Como que eu acho aqui, pessoal, a soma dos ângulos, de todos os ângulos internos? Vamos chamar isso aqui de SI. Tá? Se eu tenho n triângulos, a soma de todos esses ângulos aqui, ó, tanto esses internos, que eu chamei de I1, I2, I3, assim por diante, quanto dos alfas, vai ser 180, tá? Então, por exemplo, observando este primeiro triângulo aqui, ó, eu tenho 180 graus, tá? Aqui neste segundo, eu também tenho 180 graus. No terceiro, 180 graus. Reparem que os 180 graus, como eu tenho n triângulos, ele vai aparecer n vezes. Então, vamos multiplicar o 180 por n, tá? Porém, olha só, eu preciso subtrair quem? Eu preciso subtrair estes ângulos, α1, α2, α3, porque estes ângulos, eles não me interessam. O que me interessam são apenas os ângulos internos deste polígono. Então, eu vou tirar quem? Eu vou tirar a soma de todos esses ângulos que eu coloquei relativos ao centro do polígono. Ó. Vou tirar o α1, tiro o α2, tiro o α3, vai embora até tirar o último αn aí, tá bom? Agora, olha só, se a gente observar, quem que é aqui a soma desses ângulos que eu chamei de alfa? Eu não sei exatamente quantos são, mas vocês concordam que vai chegar uma hora que nós vamos dar uma volta completa, né? Ou seja, a soma de todos esses ângulos aqui será 360 graus. Então, vamos fazer isso, ó. 180 vezes n menos, tudo isso daqui tem que dar 360 graus, tá? Tenho aqui a primeira formulazinha da soma dos ângulos internos. Posso até melhorar isso, ó. Vamos fazer o seguinte, 180 vezes n, vamos decompor aqui o 360, tá? Em forma de produto. Eu sei que o 360, ele é a mesma coisa que 180 graus vezes 2, tá? O que isso significa, pessoal? Tenho aqui esses dois termos, o termo comum nesse carinha e nesse é o 180, então é esse cara que nós vamos deixar em evidência. Deixa o 180 graus aí em evidência, tá bom? E aí, ó, vamos abrir um parênteses aqui, 180 está multiplicando com n, já está aqui, e o cara que está faltando é quem? É o 2. Então aqui está a formulazinha da soma dos ângulos internos de um polígono, 180 graus vezes n menos 2, tá? n menos 2 entre parênteses, tudo bem? Não importa se esse polígono, pessoal,
ele é regular ou não. Desde que ele seja convexo, essa fórmula aqui sempre vai dar certo. Então, aqui é para a gente achar a soma dos ângulos internos em função de quem? Em função do número de lados, tá? Se eu tenho a quantidade de lados do polígono, com essa formulazinha eu sei a soma de todos os ângulos internos. Bom, aqui eu estou assumindo que o polígono ele pode ser regular ou não, tá? Caso o polígono ele seja regular, o que é um polígono regular? Os lados e os ângulos internos têm a mesma medida. Todos os ângulos internos terão a mesma medida. Se eu quero achar a medida de um ângulo interno, o que eu faço? Eu pego a somatória de todo mundo, né, e divido por n ângulos, já que os ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Qual é a somatória de todos os ângulos internos? Essa formulazinha que nós escrevemos agora, ó, 180 graus vezes n menos 2, tá? Se eu quero achar a medida de um ângulo interno, detalhe, de um polígono regular, como todos os ângulos ali dentro têm a mesma medida, vamos dividir tudo por n, tá bom? Então, aqui, a nossa outra formulazinha, vou colocar ela aqui, do ângulo interno de um polígono regular. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. Eu quero achar uma expressão que me dá a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, tá? Seja ele regular ou não. Bom, coloquei aqui um polígono de n lados, tudo bem? Também não sei aí quantos lados eles têm, estou generalizando. N lados e n ângulos, tá? Bom, olha só. Os ângulos internos é o que eu estou pintando de preto aqui, ó. Muito bem. Esses carinhas aqui, neste momento, eles não me interessam. O que me interessa é o ângulo externo aqui, ó, os carinhas que estão aqui fora, ó, tá? Esse ângulo externo, vamos chamar aqui, ó, de E1, né? E de externo. Externo 1, externo 2, externo 3, externo 4, vai embora. O último, quando a gente fechar, vai ser um ângulo externo aí que eu vou chamar de N. Tudo bem? EN qualquer. Bom, qual que é a ideia? Olha só. Vocês concordam que se eu somar o ângulo interno mais o ângulo externo, a soma desses dois carinhas tem que ser 180 graus? Porque eles são suplementares, né? Ó, da meia volta. Então, eu sei que um ângulo interno mais o seu ângulo adjacente aí, externo, tem que ser 180 graus. Isso acontece a mesma coisa para o próximo ângulo, né? Ó. O próximo ângulo que eu chamei de 2 mais o ângulo externo a ele, também tem que dar 180 graus. Próximo ângulo que eu chamei de 3 mais o ângulo externo a ele, também tem que dar 180 graus. E eu vou fazendo isso sucessivamente até chegar no último ângulo, né, que eu chamei de N. Então, o ângulo interno N mais o seu adjacente, né, o seu suplementar, ou seja, o ângulo externo a ele, tem que dar 180 graus. Bom, vamos trabalhar agora com essa lógica, pessoal. Olha só, pegando aqui as primeiras parcelas de cada equação, tá? E 1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5, somando tudo isso, eu tenho a soma dos ângulos internos, né? Que eu chamei ali de SI. Qual é a soma dos ângulos internos? Está aqui, ó, 180 vezes N menos 2. E aí eu vou somar agora, vamos somar agora, olha só, a segunda parcela aqui, ó. Se eu somar todo mundo aqui, ó, a soma do ângulo externo 1, externo 2, externo 3 até o externo N, ou seja, somando todos os ângulos externos aqui, ó, é isso que eu quero saber, tá? Vamos chamar isso aqui de SE, soma dos ângulos externos. Isso aqui é igual a quanto? Repara que o 180, ele vai aparecer quantas vezes? Quantas vezes forem o número de lados ou o número de ângulos, né? Interno ou externo. Então, esse 180, ele vai aparecer aqui N vezes, tá bom? Bom, o que interessa pra gente é a soma dos ângulos externos. Vamos isolar esse carinha aqui, ó. Então, vou escrever aqui, ó, soma dos ângulos externos é igual 180N, vamos manter ele no segundo membro aqui, 180 vezes N, e vou subtrair quem? 180N menos 2. Tá? Muito bem, entre parênteses aqui. Bom, só para a gente concluir aqui, olha só, aqui vai ficar 180N, esse menos... Aqui eu já vou fazer a distributiva, ó. 180 vezes N dá 180N, com negativo aqui, menos 180N. 180N vezes menos 2 vai dar menos 360. Como se tem esse negativo aqui fora, a gente troca. Fica mais
360. O que vai acontecer? 180n cancela com esse 180n, né? 180n menos 180n vai dar 0. Então, isso significa que a soma dos ângulos externos vai ser quem? 360 graus. Olha só que bacana, pessoal. Não importa o número de lados deste polígono. A soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono, seja ele regular ou não, independente do número de lados, será 360 graus, sempre, tá bom? Bom, e se eu quero achar a medida de 1? Apenas um ângulo externo, agora sim, de um polígono regular. Se o polígono ele é regular, todos os ângulos externos terão a mesma medida, concordam? Então, o que eu faço? Eu pego a somatória de todos os ângulos externos, a somatória de todo mundo. Qual que é a somatória dos ângulos externos? 360 graus. Se eu quero a medida de um ângulo externo, eu pego e divido isso por n ângulos, ou, no caso, n também pode ser o número de lados desse polígono. Tudo bem? Tenho aqui a formulazinha para a gente encontrar os ângulos externos de um polígono regular. Bom, dando continuidade aqui na nossa aula, pessoal, nós vamos agora achar uma expressão que me dá o número de diagonais de um polígono em função do número de lados dele, tá? Então, só lembrando, se eu tenho um polígono com n lados, eu tenho n vértices, ok? Se eu tenho um triângulo, por exemplo, tem 3 lados, eu tenho 3 vértices, A, B e C, um quadrilátero, 4 lados, 4 vértices, um pentágono qualquer, 5 lados, 5 vértices, e assim por diante. Bom, primeiro vamos definir o que é uma diagonal. Olha só, segmento de reta que une dois vértices, reparem, não consecutivos, tá? Os vértices não podem ser consecutivos. Se a gente for pegar um triângulo, por exemplo, olha só, pegando o ponto A, um vértice consecutivo a ele é o vértice B ou o vértice C. Repara que o triângulo é o único polígono que eu não consigo formar nenhuma diagonal. Por quê? Eu não consigo formar uma diagonal do vértice A com ele próprio e nem com seus dois vizinhos. Porque se eu ligar o A com B ou o A com C, isso daqui não é uma diagonal, é o próprio lado do triângulo, tá bom? Então vamos relacionar a quantidade de vértice igual a 0. Esse é o nosso primeiro caso, tá? Vamos pegar um quadrilátero, por exemplo. Olha só, vamos partir do vértice A. O vértice A, ele não pode formar diagonal com ele mesmo e nem com seus dois vizinhos, né? Nem com seus dois vértices consecutivos. Ó, o A com B não forma diagonal, o A com C não forma, o A com D não forma diagonal. Mas o A com C, sim, o A com C ele vai formar uma diagonal aqui, tá bom? Então, do vértice A, eu consegui partir apenas uma diagonal. Vamos agora para o vértice B aqui, ó. O B com ele próprio não forma diagonal, não forma com seus consecutivos, nem com A e nem com C. Mas o vértice B, ele vai formar outra diagonal, tá? Com o vértice D aqui, ó. Tudo bem? Se eu for pegar agora o C, mesma coisa. O C não forma diagonal com ele mesmo e nem com seus dois consecutivos, tá? O C só vai formar diagonal com o vértice A. E o D é a mesma coisa. Uma pessoa, por exemplo, poderia falar então que aqui tem 4 diagonais, né? 1, 2, 3, 4. Mas reparem o seguinte, pessoal. Partindo do A, a diagonal AC e a diagonal CA é a mesma diagonal. Diagonal é diferente de vetor, né? O vetor tem direção e sentido. Nesse caso é diferente, estou falando de segmento. Então, no caso do quadrado aqui, eu tenho apenas 2 diagonais, ok? Pegando agora, olha só, um pentágono qualquer. Olhando o vértice A, por exemplo, o vértice A não vai formar de novo diagonal com ele próprio e nem com seus dois vizinhos, tá? Então, o vértice A ele só vai formar uma diagonal com o vértice C aqui, ó, tudo bem? De A até C. E o vértice A com o vértice D aqui, ó, tá? Então, do vértice A partiram 2 diagonais. Se eu for pegar agora o vértice B, olha só, o B não forma diagonal com ele mesmo e nem com seus dois consecutivos. O B vai formar com o vértice E aqui, tá? E o B vai formar com o vértice D. O B não forma com o vértice C. Então, do B também partiram 2 diagonais. O vértice C, ele já formou uma diagonal com A aqui, tá? Mas vamos contar ela por enquanto. E o C vai formar com o vértice E aqui, ó. Tá? Reparem que aqui no pentágono, de cada vértice, saem 2 diagonais. Então, a pessoa pode pensar o seguinte, bom, se eu tenho 5 vértices, 5 vezes 2, 10. Mas, na verdade, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. São 5, por quê? Porque a diagonal AD e DA é a mesma coisa.
embora de cada vértice partam duas diagonais, quando a gente dá a volta, a gente conta as mesmas diagonais duas vezes, tá? Então, nesse caso, eu tenho 5 diagonais. Bom, vamos pensar então numa formulazinha que gera a expressão das diagonais. Olha só, vamos chamar de D, generalizando agora, para um polígono com N lados, tá? Ou N vértices. Bom, nós temos que pegar, vocês viram, todos os vértices, tá? E essas diagonais vão partir quantas vezes de cada vértice? Pessoal, vocês concordam que, olha só, se eu tenho N vértices, a diagonal ela não forma diagonal com o próprio vértice e nem com os seus dois vizinhos, tá bom? Então reparem que é sempre 3 a menos. Ponto A, por exemplo, ele não forma com ele próprio nem com seus dois vizinhos. Isso acontece para cada diagonal de qualquer polígono. Então esse N ele vai aparecer todas as quantidades N, mas sempre 3 a menos. Quem é essa quantidade 3 de novo? Ele próprio e os seus dois vizinhos, né? N menos 3. Bom, o problema é, quando a gente dá a volta, ou seja, quando a gente faz isso com todas as diagonais, reparem que a gente vai contar as diagonais duas vezes, né? A gente conta elas duas quantidades iguais. Então, o que a gente faz? Para compensar isso, como a gente conta ela duas vezes, a gente divide isso aqui por 2, tá bom? Então, aqui tá a nossa formulazinha das diagonais. N, agora estou relacionando o número de vértices ou o número de lados. Vamos fazer o teste com o triângulo? Olha só, diagonais é igual. N é a quantidade de lados do triângulo. Então, eu tenho 3. 3 vezes N menos 3. N é a quantidade de lados. N aqui igual a 3, não é isso? São 3 lados aqui. Um quadrilátero N igual a 4 e um pentágono N igual a 5, tá? E aí, olha só, fica fácil, né? N de novo, 3 tira 3, divide por 2. 3 tira 3 é 0. 3 vezes 0, 0, dividido por 2, 0. Ou seja, a quantidade de diagonais está em função do número de lados, tá? Ou seja, 0 diagonais para um polígono que tem 3 lados, um triângulo. Vamos ver se dá certo o quadrado. Olha só, D é igual N é a quantidade de lados. Um quadrilátero aqui, né? 4 lados. Então, 4 menos 3, divide por 2. 4 menos 3 resolve dentro dos parênteses primeiro, né? Dá 1. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. De fato, ó, se eu tenho 4 lados, terei 2 diagonais. O número de diagonais está em função do número de lados. E para um pentágono ali, ó, a mesma coisa, né? Agora o N é 5. Então, 5 vezes 5 menos sempre tira 3. Para compensar, divide por 2, porque a gente conta duas vezes. 5 menos 3 dá 2. E aqui divide por 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2 dá 5. Então, olha só, essa formulazinha dá certo para qualquer polígono. Formulazinha que gera aí o número de diagonais em função do número de lados. Tudo bem?